Olá, Donadetes! Esse é mais um episódio do Nada, um podcast. E nessa semana a gente vai falar de... A gente vai falar de casamentos. Casamento. A gente vai falar de casamento aqui com vocês e de várias cositas más. Eu sou Leandro Souza. Eu sou Mariana de Paula. Eu sou Milena Anjos. E esse é mais um episódio do Nada, um podcast. Eu já falei isso, né? Mas vamos lá. Do Nada, um podcast. E para começar mais esse episódio, eu acho que a gente já poderia começar com a ligação surpresa. E aí a gente estava aqui pensando em nomes e tal, e a gente já pensou em uma pessoa que já é casada, que já pode abrir esse episódio falando com propriedade do assunto. Vamos lá fazer essa ligação surpresa, gente? Chamada surpresa. Elba? Oi, Mari. Oi, Elbinha, tudo bom? Tudo bom? E aí, como você tá? Tô bem. Você está numa chamada surpresa do Nada, um podcast. Ai, meu Deus, não sei se estou preparada. Então, Elba, o episódio de hoje a gente está falando sobre casamento. E como você é a nossa casadinha do rolê, a gente queria saber como foi que você tomou essa decisão de se casar, como é se casar, assim, essa convivência, porque casamento é uma coisa formal, né? Uma coisa séria, assim. Como foi? Me conte aí sobre o casamento e como foi essa decisão de você entrar nessa vida adulta de mulher casada. Então, assim, foi algo meio que foi no natural, na verdade. Eu já morava sozinha, Levi também morava sozinho, então a gente passava muito tempo junto, um na casa do outro. Eu também tinha uma rotina de trabalho super, né, louca, porque trabalhando no teatro, final de semana, a gente se encontrava muito pouco. Porque sábado e domingo eu trabalhava, que era quando ele estava de folga. Então, pra gente se ver, era meio assim, eu saía do trabalho à noite, ia pra casa dele, ou ele ficava lá em casa. Então, a gente só se encontrava à noite. Então, eu acho que foi mais essa necessidade, assim, da gente, sabe, de adequar a nossa rotina. E como a gente ficava se encontrando muito à noite, foi indo meio assim, né? Aí, todo dia eu dormia na casa dele, ou ele dormia na minha casa. Chegou uma hora que tava assim, ai, meu Deus, sabe, as coisas estragando em casa. Eu tava abrindo um leite na federação, que era onde eu morava. Aí, ia dormir na casa de Levi, aí quando eu voltava, já tinha estragado. E minhas roupas também, às vezes eu ia dormir lá. Aí tava, sei lá, com uma blusa que não combinava com o sutiã, e era um caos. Aí eu falo assim, não mudei só pra eu poder lavar minhas roupas, minhas coisas. Mas foi meio assim mesmo, de natural e também por conta da rotina que a gente tinha. Sim, massa. Casou pra não estragar o leite. Muito bem. Exatamente, capricorniana, né, Mari? Pois é. E vem cá, me conte como é estar casada com a pessoa, estar convivendo, né, diariamente com a pessoa. Por mais que vocês trabalhem muito, vocês convivem tudo, dividem tudo, toda essa dinâmica de casa, de dividir uma casa. Que não é a mesma coisa de você dividir uma casa com as amigas ou com a sua família de outra pessoa, né, que você mora. Sim, Assim, eu já morava fora de casa, tinha um tempo, né? Eu saí de casa super nova, assim, com 18, 19 anos. Passei por várias experiências também de convivência. Eu morei em uma república com um monte de gente que eu não conhecia. E quando eu vim morar em Salvador também, eu dividi apartamento com muita gente. Então, também, essas vivências eu acho que já contribuem, assim, de você saber lidar com outras pessoas que são diferentes de você, né? Porque cada um tem sua mania, tem seu jeito. E com Levi, assim, as pessoas falam muito, né? O primeiro ano de casamento é sempre difícil, porque você tem que lidar com as manias da outra pessoa. E pra gente foi super tranquilo por conta, né, obviamente, dessa rotina que a gente já tinha de estar muito junto, uma casa do outro, mesmo sem estar casado. E é tranquilo, assim, eu acho que os outros relacionamentos que eu tive antes desse também me ajudou muito. Eu tive um relacionamento de 4 anos, que era super bizarro, tóxico e tal. E que também, apesar de eu estar assim, poxa, deixei de viver tanta coisa, abri mão de tanta coisa por conta desse relacionamento. Hoje também eu percebo a maturidade que eu conquistei, sabe? Tipo assim, o que eu não quero, eu sei muito bem a minha individualidade, sabe? E eu acho que também manter essa individualidade é muito importante. Porque
aquela história, né, que é vendida pra gente do amor romântico, que você tem que se fundir no casal, fazer tudo junto. Não dá certo, porque, né, cada um é cada um. E aí você acaba abrindo mão de muita coisa. Então, acho que a individualidade dentro do relacionamento, né, mesmo morando na mesma casa, estamos bastante tempo juntos, acho que preservar essa individualidade é super importante, assim, pra relação, pra manter a relação saudável. Ai, Elba, amamos seu depoimento. Quero casar depois dessa. Milena tá aqui dizendo que quer casar depois dessa. E eu sou fã de você, Levi, né? Vocês sabem. Muito obrigada pelo seu depoimento. Amei. Eu também fiquei emocionada. E eu também não quero casar, mas agora eu já quero. Viu, Elbitia? Daqui a pouco a gente se fala mais. Beijo. Obrigada, beijo, gente. É muito bom ouvir esse depoimento de Elba até aqui no episódio, porque a gente, enquanto amigo, assim, a gente esteve muito próximo, né? Até mesmo dessa relação deles e do casamento em si, com a cerimônia que a gente chegou a participar, fazer uma cerimônia não formal, digamos assim, né? E aí ouvir esse depoimento, esse suspiro de que, nossa, a gente às vezes fala que quer, que não quer, que quer, que não quer, e ouvir um negócio desse a gente fica, pô, vale a pena, né? Pensar em casar em si. Mas me conta. Eu não queria. Eu não queria casar até agora, até ouvir o depoimento de Elba, esse casamento bonito, que eu amo. Mas ainda estou na dúvida, eu não sei se eu quero casar. Eu não sei, estou na dúvida. Assim, eu acho que em algum momento isso já foi um sonho, mas nunca foi um sonho de verdade. Talvez fosse só um tipo, tem que casar, sabe? Mas não sei se é um sonho de verdade, casar, construir uma família. Talvez eu queira construir uma família, sim, mas não necessariamente a partir de um casamento. Eu achei muito fofo esse depoimento de Elba e principalmente porque é uma outra ideia de casamento, assim. Eu falo uma outra ideia porque casamento, às vezes, pra gente, pra nossa geração, é uma coisa ainda muito quadrada, uma coisa muito dura, uma coisa muito gelada. Até pelas questões de algumas referências de casamento que a gente tem ao nosso redor, sabe? Então, às vezes, a gente tem essa noção de que quando a pessoa se casa e aquele mundo se fecha ali para um casamento e tal, a gente ainda, infelizmente, tem essa ideia meio torta de casamento. E aí vem Elba, assim, com esse depoimento dela, e a gente vê que é possível você ter uma vida a dois, mas ter sua individualidade, sabe? Que eu acho que é uma coisa que mais me preocupa, assim, quando eu penso em casamento. Eu não sei se eu já sonhei em me casar, nunca tive, assim, isso como sonho, como meta, como objetivo. Mas eu penso em me casar, não coloco isso como um sonho, porque colocar como sonho, às vezes, coloca como objetivo, é tipo assim, eu preciso, sabe? E eu acho que eu nunca pensei dessa forma. Eu penso em construir uma família, e aí, mas eu sempre tive essa ideia de tipo, ai, poxa, casamento é uma coisa tão, não sei, sabe? E ver essas novas formas de casamento, tipo assim, me abre um horizonte, assim, de, ai, é possível, assim, se relacionar, é possível dividir uma vida com uma pessoa e ter a sua vida, sabe? Muito bom ouvir esse depoimento de Elba. Muito fofo. Isso, e obviamente que não significa que é tudo mar de rosas, né? A gente sabe que se relacionar com o outro tem também os seus poréns, óbvio. Mas não colocar na balança só o lado negativo, que era uma coisa que eu ficava muito na minha cabeça. Não existe casamento, é uma prisão, é não sei o quê, não sei o quê. Enfim, é isso. Você falando isso, Mila, de casamento, de entender formato de casamento. É engraçado que casamento é algo que não passa muito na minha cabeça, mas essa semana eu estava assistindo algum programa, uma entrevista, eu não sei com quem foi, com a atriz da Globo, que eu não sei o nome agora. Mas aí ela falando, foi do meu primeiro casamento, eu tive, sei lá, ela casou 4 vezes. E ela falando sobre ter vários casamentos de uma forma muito natural. E até isso é uma coisa difícil de pensar na minha cabeça. Eu fiquei pensando, é porque eu venho de uma família que meu pai o casamento de meu pai e minha mãe durou até agora, então foi um casamento só, tipo, uma pessoa que se encontrou e ficou até agora no momento da vida, sabe? 30 anos de casado. Então eu fico, até pensar de que, eu vou poder casar 3 vezes, 4 vezes, sabe? Pensar isso é muito confuso na minha cabeça ainda, tipo, que casamento é uma coisa que acaba. Muito por essa ideia de um formato que a gente tem, né? De um formato específico de casamento que a gente tem. No meu caso, assim, a relação de casamento é muito uma fantasia. Não sei se chega a ser um sonho ou uma meta de vida. Não acho que tá muito por esse lado, não. Tem alguns momentos que eu me pego, vendo até mesmo no Instagram,
fotos assim de tipo, tem umas páginas, né, casais negros e tal, que aparecem fotos de casamento e eu fico, nossa, eu acho muito fofo, acho muito um momento assim que eu fantasio mesmo, de que eu acho, nossa, seria bonito ter um momento desse na vida, sabe? E até mesmo de pessoas próximas, como até mesmo Elbe Levi e tal, e de pessoas próximas que casaram e que eu vi a cerimônia em si, né, essa questão mais formal, assim, mais cristã, digamos, né, da cerimônia e tudo mais, como algo bonito. E eu vejo a ideia de casamento também, assim como a ideia de ter filhos, uma sensação de responsabilidade muito de um mundo adulto. E é muito estranho falar isso, porque eu já tenho 30 anos nas costas, e eu fico falando, né, de mundo adulto, porque tem vezes que eu não me pego ainda nesse mundo. E a gente chegou a falar isso em um outro episódio, né, que nossos pais, a gente já passou da idade de quando a gente nasceu, né, que nossos pais tinham. Minha mãe me teve com 25 anos. E a gente tinha essa imagem na infância de olhar para a referência, né, os pais, e ver esse mundo adulto. Então acho que até hoje fica nessa cabeça, né, de que o mundo adulto ele tá um pouco distante e tal. E óbvio que a gente já tá acumulando várias responsabilidades de adulto, sabe? Mas algo em mim ainda fala que casar e ter filhos é que vai trazer essa responsabilidade de um mundo adulto. Não sei se deu para entender, mas é mais ou menos Não, eu entendi, eu doideira. entendi. Mas eu fico na minha cabeça, mas tipo, ter filhos, acho que quando eu tiver filho, eu vou ter mais responsabilidade. É porque é muito de que hoje em dia eu só tenho responsabilidade comigo, né? Responsabilidade séria mesmo. É só comigo. E aí, comigo, minha filha, eu faço o que eu quiser comigo. Não tem. Talvez uma outra pessoa dependendo de você, uma criança, né? Não penso nem num casamento, mas uma criança dependendo de você, talvez seja. Eu acho que vai me dar essa noção de maturidade. Mas também é importante a gente observar que a gente é bastante maduro, né? Nós não somos imaturos, né? Nós somos adultos. Só que como é um formato diferente de ser adulto, aí a gente não entende como uma vida adulta, não entende. Não é o formato do nosso pai, nossa mãe, que trabalhava, que tinha que pagar a escola e tal. É um outro formato de ser adulto. Um formato mais de boa, eu acho, que para mim tá ótimo. É isso, eu ia falar sobre isso, assim, que a gente tá nessa geração, mas a gente ainda se espelha muito na outra geração. Talvez por isso a gente não tenha muito essa ideia de formada de que eu sou um adulto, porque a gente se espelha muito na outra, de tipo assim, para ser adulto, eu preciso ter uma família, eu preciso ter casado, eu preciso ter filho, que responsabilidade é só sobre ter filhos e ter um casamento, e não necessariamente, né? A gente tem muitas responsabilidades, cuidar da gente mesmo, pagar as nossas contas é muita responsabilidade já. Mas como a gente se espelha ainda muito na outra geração, acho que por conta disso a gente ainda fica assim, meio perdido e tal. Sobretudo nessa pauta de casamento, né? Do tipo, pensando geração passada, isso que a Alba falou, né? Do tipo, a gente percebeu que a gente resolveu morar juntos porque a gente já estava vivendo juntos, né? E antes não era nunca que existe essa lógica de um casal experimentar viver juntos para decidir se casar. Era tipo, namorou, não, deu tempo, casou, sabe? Isso tá se quebrando, já tem um tempo que já vem quebrando, mas eu acho que no nosso contexto, na nossa realidade, isso ainda é muito raro. Então, acho que essa lógica ainda, que ainda é muito fresca na nossa cabeça, então ainda parece meio estranho, assim, quando vem esses novos formatos de casamento. Talvez por isso eu acho que ainda não tenha tanto 100% de certeza sobre isso, sabe? Porque eu acho que ainda me espelho muito na outra geração. Se for pautar por geração, realmente tem muitas questões, né? Até porque há décadas atrás era casamento arranjado, né? Era uma coisa assim, meio que a pessoa às vezes conhecia o noivo, a noiva no dia do casamento ou meses antes. Na minha família mesmo, teve o caso de uma tia minha que ela saiu e ficou com o cara e tal, e acabou engravidando. E ela não tinha uma relação com o cara, ela tipo, só saiu, transou, foi pra uma festa, transou com esse cara e engravidou. Aí meu avô simplesmente chegou, foi lá com ela na casa do rapaz e falou, você engravidou minha filha, vocês vão casar. E aí foram direto pro cartório e casaram, sabe? É essa noção de casamento que a gente não consegue compactuar com hoje. Então eu acho que tem uma questão de geração. E eu falo assim, minha tia é da idade de minha mãe, então é a geração que eu estava vivo, digamos assim, né? Porque o meu primo, ele é mais novo do que eu. E aí, imagina como essas construções, né? A ideia de ter um casamento, mas por decisão e não por uma imposição de família. Então, quando você fala de espelhar, né? Essas questões de geração, a gente vê essas diferenças, mas também vê proximidades. Eu acho isso bem bacana. Meus pais fugiram.
Minha mãe conta que fugiu da casa da minha avó. Pulou a janela mesmo, de madrugada, e fugiu. Porque, tipo assim, antes tinha aquela lógica, tipo, ai, não, precisa ter uma garantia, né, pra poder casar. E minha mãe, meu filho, mas meu pai, doido pra dar uma... Minha mãe fugiu bem bonita de madrugada e se casaram. E eu fico assim, gente, que loucura, né? Você construir... Aí, tanto que minha mãe fica, tipo, quem casa quer casa, porque quando ela casou, ela morou muito tempo na casa dos meus avós, dos pais dos meus pais, até construir a casa deles e tal. Foi uma relação muito boa, minha mãe sempre teve uma relação muito boa com minha avó, mas você ter o seu lugar, né, para morar é uma outra coisa, né? Você construir um casamento dentro da sua casa é completamente diferente de você construir um casamento na casa da sua sogra. Então minha mãe ficava me falando, quem casa quer casa. Engraçado que minha mãe se juntou com meu pai, né? Porque meus pais não são casados oficialmente, são ajuntados. Se juntou porque engravidou. Aí foi muito a loja, tipo, a gente precisa dividir as contas, né? Porque eu não vou morar mais na casa dos meus pais, então, meu pai já morava sozinho. Então, é melhor ficar junto do que separado, do que criar um filho separado. E aí estão aí até hoje juntado, bem nessa vibe, assim. Talvez também isso de, tipo, se juntou porque engravidou. Na minha família tem muita história de pessoas que se casou porque engravidou. Tipo assim, engravidou, melhor casar. Estava namorando, sabe? Coisa assim. Então, talvez eu nunca tenha pensado em casamento porque eu nunca engravidei, sei lá. Bem idiota, né, meu pensamento. Faz sentido, pô, faz sentido. Mas tem duas coisas muito engraçadas sobre casamento que eu me lembrei aqui, que é... Quando eu era criança, eu achava lindo o casamento, né? Eu ficava assim, meu Deus, eu quero me vestir de noiva, quero me casar. Mas eu sempre pensava em me casar sozinha. Tipo assim, eu quero ter a festa de casamento, mas eu não quero casar com alguém. Eu quero só ser a noiva ali, com aquele vestido branco, não sei o quê, ter uma festa e tal. Mas eu não queria casar de verdade, era só a festa de casamento e eu vestida de noiva. E outra coisa que eu achava muito massa, assim, que era meu ideal de casamento, uma vez eu vi alguma matéria na televisão de casais que moravam em casas separadas. Tipo assim, eles moravam em apartamentos vizinhos, mas cada um tinha o seu apartamento. E aí eu ficava pensando, gente, essa é a minha meta de casamento. Eu vou casar e vou morar cada um na sua casa. E vai morar cada um na sua casa. Minha mãe foi um desses casos, né, de que casou grávida em si. E grávida de mim, no caso. E aí, nesse... Você fala, né, de pensar em casar sozinha e tudo mais. Coisas de infância, eu tinha muito de referência também, né? Eu sempre assisti novela e uma das cenas que eu mais gostava de ver novela era cenas de casamento, assim. Porque eu acho que, não sei, me passa uma mensagem de felicidade, uma coisa meio puramente comercial, talvez, mas muito de, tipo... É ostentação de dinheiro, no fim das contas, né? Você fazer esse casamento pomposo, que não sei o que e tal. E aí, eu acho que essa referência que eu tinha de festa, de comida, de convidar muita gente e tudo mais, talvez venha desse lugar aí, de ter sido educado com novela, né? Vendo o povo se casando. Falando em festa em si, eu lembro que eu nunca gostei muito assim de formatura, tipo, minha formatura da alfabetização eu não quis fazer, minha mãe ficou decepcionadíssima. E aí eu disse, não, quando eu formar na faculdade eu não vou querer formatura não. Até eu ir numa festa de formatura, eu falar, meu Deus, eu preciso disso pra minha vida. A mesma coisa de casamento, eu acho que eu ainda não fui em um casamento, eu já fui em alguns casamentos bonitos e tal, mas eu acho que eu ainda não fui no casamento pra dizer assim, preciso de um casamento na minha vida. É uma cerimônia muito bonita, mas ainda não me tocou, assim, como uma festa de formatura me tocou, sabe? Tipo, preciso desse momento. Então, assim, eu não chego a idealizar um casamento dos sonhos, porque é uma coisa que eu ainda fico assim, quero, mas eu não sei se eu quero uma festa pomposa, sabe? Talvez uma coisa mais íntima, com pessoas mais próximas. Aquela que não pensa, mas já tá aqui dizendo como é que vai ser. Uma coisa mais íntima, com pessoas mais próximas. Melhor pessoa. Não quero casar, mas vai ser... Com o pastor Henrique Vieira celebrando. Assim, já sei até quem vai celebrar, mas não penso não, tá tudo certo. Pois é, né? Não quer um casamento, mas tem toda uma pastinha com as músicas que vai entrar, tudo. Isso é o quê? Isso é o que é uma produtora. Ela já está produzindo um casamento. Porque ela não quer. Eu acho bonito casamento. Eu sempre choro em casamento assim. Eu acho bem bonito. Eu acho emocionante e tal, toda aquela coisa, a família toda e não sei o quê.
Mas é isso, eu não supervalorizo, não. Por mais que eu ache. Eu gosto da festa, né? Aquela festa de princesa, eu vestida de rainha, de noiva e tal. Mas não, nunca foi algo também supervalorizado, tipo, ai, casamento, sabe? É tudo muito caro. Isso que o Léo falou é um absurdo, casamento. Um casamento custa 50 mil reais. E aí você pode dar entrada na sua casa para você morar. Da mais do jeito que as coisas estão. Mas também é importante, né, fazer uma festa e celebrar aquele momento, independente do tamanho que seja. Eu acho bacana. Essa coisa mesmo do casamento de Elba e Levi que a gente fez lá na casa de Elba, lá na federação. Foi massa, velho. Não gastou nada, mas é uma coisa que a gente lembra com carinho e foi bonito e tudo mais. Chegou a ser Sim, engraçado também, super. né? Eu peguei uma roupa emprestada de padre com meu irmão. Levou padre, verdade. E a gente realmente, gente, fez uma cerimônia. A gente fez os votos, todo o ritual mesmo, a gente acabou fazendo no apartamento de Elba e Levi lá na época. De Elba e Levi, Eu não, fiz era a só de Elba. decoração e a decoração ficou caindo no meio da cerimônia. Vocês foram as damas de honra tudo com a mesma roupa assim, a mesma cor e tal. Isso, todo mundo vestiu a mesma cor. Foi lindo, foi perfeito. Foi maravilhoso. E é bem bonito. É bonito celebrar o amor, né? O amor é bonito de qualquer forma. Sim. Muito. Eu acho que talvez esse medo de casamento também é isso que a gente falou aqui, né? Não conhece outros tipos de casamento. A gente conhece um tipo de relacionamento de relacionamento mesmo, mas de casamento, né? Em si, dessa coisa de se juntar e tal. Porque tem vários tipos de casamento hoje em dia, né? Tipo, pessoas que moram em apartamentos separados. Esse é meu tipo. Pessoas que trissal, sabe? Pessoas que têm mais de um parceiro, não é só um. E é aquilo, a gente se espelha demais no que é antigo, né? Sendo que a vida está aqui, acontecendo agora. É muito difícil você entender o que está acontecendo no agora, se você está vivendo o agora. É bem complicado, assim. No futuro vai ser mais tranquilo. Reflexão. Mas vem cá, vocês são cobrados, assim, por parte da sua família para casar? Como é isso, assim, para vocês? Nem um pouco. Nem nada. Nunca. Inclusive é cobrada, tipo, não precisa disso. É o contrário. Ainda rola uns comentários assim. Não muito da minha família em si, que eu acho que eles já cansaram até de mim. Da conhecido, sabe? Eu chego lá na roça da minha avó, por exemplo, e aí, Milena, não vai casar, não? Milena, já passou da hora, já passou da idade, sabe? Tipo, eu fico assim, oh, meu Deus. Só não importa, eu tenho 2 graduações, que eu sou uma pessoa independente, trabalho, pago minhas contas, isso não importa. O importante é que eu não casei ainda. Como assim você não casou ainda, garota? Só olha sua validade, está passando. Isso é muito bizarro, né, velho? As pessoas esquecem que a gente está em outro momento da vida, em outra geração. Pelo amor de Deus. Isso é ridículo, gente. Essa coisa de validade mesmo, né? E é um pensamento bem machista, né? Porque a validade é só para mulher. Porque o homem pode casar há 50 anos, o homem lá casando. Exatamente. Sabe? Uma coisa assim. Mas é bizarro. Eu não sou cobrada. Não sou cobrada, realmente. Ninguém me cobra assim. Mas quando eu tinha um namorado, que eu namorei por muitos anos, eu tinha essa cobrança de que, tipo, tem que casar. Já namorou tanto tempo, tem que casar. Tinha mais essa cobrança. Mas não era da minha família, era de pessoas aleatórias da rua, assim, que também não importa, né? Tipo, tá doida? Pessoas aleatórias. Super, Quem são vocês, pessoas aleatórias? Não, gente, eu quero entender o que é que passa na cabeça das pessoas de se meter nesse nível, assim, da vida do outro. De dizer, tá demorando de casar. Oxe. Quem perguntou? Cada uma. Do meu lado. Mas e você, Léo? Assim, infelizmente a gente vive nesse país que o casamento gay ainda não é legalizado e você é uma pessoa que pretende casar. E aí? O que você ia falar sobre isso? Menina, eu acho que até essa ideia dessa resistência, digamos assim, né? Só o fato de casar já é um ato de resistência, me gera essa vontade também de, tipo, eu acho muito bonito quando eu vejo, por exemplo, a foto de 2 homens casando, de 2 homens com filho. Me dá um certo conforto dessa referência, né? Dessa coisa que eu nunca percebi, eu nunca vi, eu nunca acessei. E aí hoje, quando eu vejo, me bate esse calorzinho assim de, poxa,
que você estava falando, né, dos planos de, vai ser o pastor Henrique Vieira, de como você pensa, né, que pode ser um casamento. Eu super tenho também, eu vejo lugares, tem um lugar mesmo no Santo Tomé de Paripe, que é um mirante, e aí eu vejo várias fotos de casamento ali, eu falei, oxe, dito certo, tomara que o cara aceite, mas eu quero casar aqui também, sabe? Então super bate essas vontades, e quanto a essa questão do cenário do país, né, e tudo mais, me bate muito essa ideia até da importância de realizar isso, não apenas esse desejo de você pensar, mas de você materializar ele, sabe? Mesmo com as circunstâncias não sendo tão favoráveis muitas vezes, eu acho importante materializar isso. É apenas não é só o desejo, é o desejo, a vontade e a materialização também. Enfim, tô aqui pensando agora de casamentos de novo. Ai, Léo, olha, Léo, eu posso ser a pessoa que vai ajudar a planejar o casamento. Eu acho que eu gosto mais dessa ideia do que casar. Sabe então, vai ser tipo aquele filme Missão Madrinha de Casamento, que as madrinhas vão e ajudam, mas eu não vou fazer as besteiras, não, eu acho. A melhor parte. Escolher a roupa, essas coisas, escolher as flores e provar o salgado. Eu quero, me chame. Amo, já quero. Menina, uma coisa que eu fico pensando em casamento, que eu tenho visto, isso é muito TikTok, a gente tava falando de TikTok no outro episódio, que é casais que combinam de dança, sabe? De fazer essas danças mais, sei lá, meter um pagode no casamento e ser algo sincronizado, algo coreografado, digamos assim, né? Tem casamentos que rolam um pouco disso. E aí eu penso também nessas coisas, né? De combinar e fazer uns passos de dança, aquele. Mas Léo! Na verdade, você não quer um casamento, você quer a festa do casamento. Tudo que você deslumbrou até agora nesse episódio foi a festa do casamento. Tá lembrado que vai dormir acordado do lado de uma pessoa com bafo na sua cara, meu amorzinho? Tá lembrado dessa parte, bebê? Zero problemas. Aí é consequência. Tá lembrado que a festa de casamento é um dia só, meu amor? Quer saber do flash mob? Vai ser não agora, André, mas vai ser aqueles casamentos. Casamento durou um mês. Sabe? Se separou depois de 3 meses. Vamos fazer a Gretchen, meu amor. A Gretchen pensou, casou. Por quê? Por que ficar no dilema? Casa logo. Mas é isso. Eu penso muito também nessa questão do pedido, né? Marcar alguma coisa, sei lá, um restaurante, levar as alianças, e aí ajoelhar. Eu fico nesse frisson. Ai, gente, eu sou muito bobinha assim, eu penso muito assim. Léo é muito clássico, Léo que é um casamento clássico. Léo pelo que a gente já pôde perceber. Ô, gente, eu me lembrei de uma série que eu assisti. É uma série de comédia que tem uns esquetes, eu esqueci o nome, mas ela é da HBO. Tem uns esquetes de comédia, assim. Aí, o namorado, o noivo lá da mulher... O namorado, no caso, né? Faz um flash mob, assim, no meio da rua, aquela coisa, aquelas cenas de filme de musical e tal. Isso é uma surpresa que ele faz para ela. E aí, quando vai ver para pedir em casamento, para pedir ele em casamento, ele se ajoelha, a mulher fica, ai, meu Deus, não era isso que eu queria, não. Aí eu acho isso tão climão. Eu queria que pagasse minha terapia. Ai, gente, discrição, por favor. Eu sou muito discreta, nada de escândalo, não. Nada. Eu vou achar essa cena, eu vou me lembrar, eu vou mandar para Léo postar, porque é muito engraçado. A mulher fica assim, gente, aí a mãe chega, filha, você vai casar? Ela, não quero. Eu me vi ali, eu disse, essa aí sou eu. Gente, assim, ao contrário de Léo, eu acho tudo isso muito brega, assim. Não que eu acho feio, eu fico emocionada, eu choro quando vejo essas coisas de pedido, mas eu acho muito brega esse negócio de noivar, por esse negócio. Eu já tô esculhambando a coisa. Essa coisa de noivar. Gente, o que é noivar, gente? Coisa mais aleatória é você noivar. As pessoas ainda se noivam, né, velho? Eu fico chocada com essa etapa, com essa fase da relação. Noivado. Mas eu acho que como o casamento é algo muito caro, a pessoa noiva para já parcelar, né? Aí, pô, vamos noivar. Gente, Léo, eu acho que é tipo assim, fique aí pensando se é isso mesmo que você quer. Fica aí noiva e pense realmente que você quer casar. Ai, é o test drive. Eu vi uma foto de um casal. Eu vi assim naquela busca, né, do Instagram, e tinha um anel, depois tinha 2 anéis. Tipo assim, tinha um anel, 2 anéis da mulher, depois tinha 2 anéis, o do homem e da mulher, e depois tinha uma chupeta.
Eu fiquei, gente, por quê? Porque tem 2 anéis antes do casamento. Aí eu fui ler, disse que um é anel de compromisso, o outro era um anel de noivado e o outro era um anel do casamento. E a chupeta era porque eles tiveram um filho. Eu fiquei, gente, que demora para casar. Um negócio que poderia ser tão mais simples. Meu Deus do céu! Anel de... Não, gente, quando eu era adolescente, que o povo dava anel de compromisso, os namoradinhos ficavam, seu doido. Eu vi um pedido de casamento até uma vez, que eu achei muito fofo, que foi no cinema. O cara combinou lá com a projeção e tudo, e aí o trailer do filme, ele aparecia, e tipo, tinha uma coisa de arrão, umas coisas lá que tinha no filme, e aí do nada ele aparecia no filme e a mulher tava assistindo, né, com as amigas e tal, e aí ele aparecia no meio do filme, no meio do trailer, e aí pedia ela em casamento. Achei a coisa mais fofa. Eu fiquei, eu super fico bunda moleça total quando eu vejo algo assim, sabe? Alguém pedindo casamento, alguém casando. Eu acho bonitinho, mas assim, é massa. Legal. Mas falando dessa parte, né, da convivência, velho, eu fico pensando realmente, assim, eu já morei dividir apartamento com pessoas, que é uma forma de casar também, você tá ali dividindo, convivendo diariamente com pessoas que têm jeitos completamente diferentes do seu, hein? Você tá compartilhando dia a dia, você tem regras de convivência na casa, e aí eu fico pensando assim, pô, mas assim, são pessoas que você não tem um compromisso. Obviamente tem aquele compromisso ali da convivência, mas não tem um compromisso como é o casamento, né? E aí eu fico pensando assim, porra, compartilhar minha vida diariamente com uma pessoa assim, caramba, velho, deve ser muito complexo. Aquele lado da relação, né? Que todo mundo sabe que relação não é só flores. Mas eu fico assim, porra, velho. Dormir e acordar todo dia olhando a cara, assim. Tem dia que você quer acordar e não olhar a cara de ninguém. Você tá, tipo assim, puta, e não quer falar com ninguém. Mas você tem ali uma pessoa que você vai dormir e acordar todos os dias. Eu fico pegando, pensando assim nessas coisas. Fico assim, porra, será que eu suportaria um casamento? Ou será que seria esse casamento de cada um morar na sua casa? Que eu acho meio paia também, não sei. Mas enfim, esse dia a dia assim de uma pessoa casada, realmente eu fico pensando. É um desafio, viu? É a coisa que é da escolha, né? Você escolhe estar ali. É melhor do que ser uma pessoa, um amigo, porque é uma pessoa que você conviveu um tempo, que você namorou. E quando a gente namora, né? Porque quando a gente passa muito tempo com a pessoa, a gente acaba construindo uma relação mais profunda ali. E também tem a coisa de entender os limites, entender... Eu aqui, dando aula de casamento, né? Mas eu acho que, na minha opinião, deve ser isso. É entender o limite do outro. Você um dia não vai querer falar com ninguém, a outra pessoa também vai ter um dia que não vai querer falar com ninguém, sabe? Sim, eu acho claro. que, ao longo do casamento, as coisas vão se ajustando, assim. Claro que às vezes é difícil ter uma individualidade, tem tipos de casamento que não tem individualidade, como a Elba falou, né? Que ela tem uma individualidade. Mas talvez seja o grande problema, assim, a individualidade, tipo, você ser só a pessoa casada, sabe? Ser só aquilo, tá ali dentro daquela relação e pronto, e não ser mais nada. Eu fico muito pensando nisso. Mas eu não penso muito nesse problema, não. Se for para casar, eu acho que eu conviveria de boas com a pessoa, assim. Total. Cada um morando no seu apartamento. Camas separadas. Menina, eu penso muito na ideia de, se eu tiver em dúvida de casar, não caso. Eu acho que casamento é essa questão mesmo, de uma decisão que não sei se cabe dúvida. Assim, Mas vai ter certeza? Exatamente. Eu acho que dúvida sempre rege qualquer fase de nossa vida, pô. Porque certeza é uma coisa muito complexa, certeza Porque quando você vai numa certeza, é como se, tipo, tudo fosse maravilhoso. E aí, quando vem as fases ruins, você fala, porra... A queda é grande. Exato, o baque... Eu falo no sentido de vontade. Que, tipo, até você fala assim, tenho dúvida se eu quero casar com a pessoa, porque assim, entendo quando vocês falam dessa questão do vislumbrar, né? O ideal, o perfeito, maravilhoso, mas... É o que a gente tava falando das fases também, né? Uma coisa que vai, tipo, namoro. Você já conhece a pessoa, sabe? Você, de certa forma, tem um convívio, entre aspas, com ela. Então, eu acho que vai de relação para relação, mas se eu não estiver seguro de que é o que eu quero de verdade, eu, Leandro, mesmo que tendo vontade de casar, não casaria com a pessoa. Se eu não sentisse que, de fato, é um desejo que eu tenho de ter com ela, de compartilhar minha vida com ela, sabe? Minha questão nem foi dúvida em relação à pessoa, sabe? É dúvida sobre o dia a dia da relação. Por mais que eu ame a pessoa, tem um dia a dia da relação que só o amor não comporta, sabe? É sobre isso que eu falo.
Mas nesse ponto eu concordo com o Mari de que é uma construção que você vai ver na prática. Eu de fato, nunca parei assim, para pensar claro, nesses poréns, claro. nesses problemas, Uhum. de me ver até, de tipo, poxa, como deve ser acordar com a pessoa. Nunca pensei nisso. Eu acho que talvez por estar romantizando demais, de fato, o processo. Mas é porque eu acho que é esperar na hora. É a mesma coisa, às vezes, quando eu me pego, né? Tenho vontade de ter filho. Mas sabe Deus o que é que vai ser eu com filho, gente? Sabe? Então, assim, tem coisas que, como eu falei, né? Tá no campo da fantasia, de coisas que eu acho que, pô, seria bom, seria massa e tal, mas não tem uma convicção se é. E eu acho que essa convicção, de fato, só vai acontecer quando existir, de fato. Agora, o desejo de, tipo, poxa, eu tenho vontade de ter isso com essa pessoa, ou, por exemplo, um filho. Eu tenho vontade de ter filho agora, eu tenho condições para, eu tenho uma estrutura. Porque certas escolhas, certas decisões, por mais que não haja absoluta certeza, você tenta entender um terreno, né, de como você se sente naquele momento e, sendo um casamento, né, como você se sente com a pessoa para aquele momento. Porque tem relações que você tem que você percebe que, poxa, o que eu já tenho aqui tá bom o suficiente. Não quero dar um passo para um casamento. E entender também o que é casamento, né? Como vocês falaram, hoje tem união estável, tem pessoas que, inclusive, os pais de Mari é um bom exemplo aí, que convivem há anos já e não tem essa formalização de um casamento. Então, assim, é protocolar, no fim das contas. Mas eu acho que é uma decisão que você se pega entendendo um cenário, sabe? De, tipo, é essa pessoa mesmo que eu quero viver isso, que eu quero ter esse momento e tudo mais. Menino, e quando eu falo de casamento, é sem formato mesmo. Tipo assim, casamento, uma pessoa decidiu viver com a outra, né? Nem é a coisa oficial de assinar um papel e tal. Casamento, sei lá, tá morando junto, namorados, começam a morar junto, é um casamento, sabe? Eu acho que isso é um casamento. Para mim, é sempre escolha. E aí, por mais que eu queira ter essa emoção de que, ai, vamos viver essa loucura e tal, eu sou muito pé no chão demais, o que eu não queria ser tanto, para ter uma escolha bem racional, inclusive, em relação a casamento, não só movida a amor e paixão e tal. É tipo, será que eu vou realmente querer disponibilizar meu tempo ao lado dessa pessoa? Fica aí, eu fico pensando nisso. Quando eu penso em casamento, é muito sobre uma escolha muito mais racional, porque já passou um pouco também a paixão, quando eu penso em casamento, não é aquela coisa de paixão de primeiro impacto, sabe? Aquela paixão de primeiro momento, quando você encontra uma pessoa, mas aí já é uma coisa de amor, de você quer manter ali uma relação com a pessoa, você quer a presença daquela pessoa na sua vida. Então, eu não sei se seria uma coisa tipo, vou casar aqui, tô apaixonada, vamos casar, fazer aquele casamento, mas sim algo pensado. Nesse sentido, talvez seja melhor noivar antes de casar. Eu sou a pessoa que vai noivar, mesmo que eu não ache nada a ver de noivado, né? Test drive, fazer um test drivezinho aqui. Mas não é noivado, é só um namoro mesmo, tem um namoro mais consistente e tal. Mas pode ser também que as coisas saiam, não seja assim como eu penso, né? Que a gente não controla nada. E é isso, né? Tem mais alguma coisa a acrescentar? Você pretende casar, Milena? Então, é o que eu falei durante o episódio todo. Não, uma resposta concreta. Você pretende casar, Milena? Sim, não sei, não sei. Você aceita casar? Como eu disse, eu estava lendo um livro que a mulher falava, nenhum dos dois. Sim ou não, nenhum dos dois. Nenhum dos dois, no momento, nenhum dos dois. Léo pretende casar. Eu aceito ser madrinha. Para show. E você, Mariana, quer casar? Agora não. Não tô falando, ninguém tá falando de agora. Agora são 9h30 da noite de uma segunda-feira. Você não vai casar agora. Pretendo. Mas daqui a muito tempo. Romantiquinho. Tá bom. E é isso. Casadinhos, histórias de casamento. Estamos aqui com histórias de casamento. Deus é mais. E um beijinho, até a próxima. Convidem a gente para o casamento de vocês, gente, porque a gente já está vacinado, viu? A gente serve Se tiver festa, se for cerimônia só, não quero, não. Mas é só para festa mesmo, para comer um bolo, um negócio. Porque para mim, no fim das contas, casamento só resume a festa também, tá vendo? A gente percebeu isso, meu amorzinho, a gente já sabe. Ele queria uma festa, ele quer uma festa de casamento, tipo uma festa de 15 anos, só que vai para casamento, porque os 15 anos já passou.
Não penso, não. 15 anos eu não tive, tá vendo? Talvez era pra dentro. Valsa. Léo, vamos planejar esse casamento, eu gosto. A gente faz uma valsa e faz uma mistura de 15 anos, casamento. Vamos. Já quero. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau.